Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma semana para dar continuidade àquelas 9 atitudes para a gente começar 2026 aí de um jeito engrenado, de um jeito que jamais a gente imaginou começar. E eu já quero falar e perguntar para vocês aí se realmente está fazendo a diferença, se realmente esse começo de ano aí que a gente já está quase chegando na metade, mas que quem vem acompanhando do começo do ano até aqui já vai comentando aí para ver se realmente faz diferença, fez diferença, ou toda essa jornada que a gente está passando aqui trouxe alguma coisa para sua vida. Se não trouxe, comenta aí, não esquece não, dá aquela moral para mim, beleza? Então, dando continuidade, quando a gente fala sobre a saúde, que a saúde eu acho assim que é um dos pontos mais importantes que a gente não pode deixar de lado, que a gente não pode abandonar, porque se a gente quiser chegar num lugar que a gente pretende chegar, a saúde, no geral, ela tem que estar o tempo todo sendo alimentado, ou seja, uma retroalimentação e um cuidado constante. E a gente estava falando sobre o sono e eu tenho uma coisa já pesada para trazer para vocês, que é a questão que eu fiz uma pergunta na semana passada e eu quero responder essa pergunta agora, perguntando a vocês, respondendo, perguntando ao mesmo tempo, dizendo: e aí? Sem o cronômetro, sem o despertador, que horas você acordou? Então, se passou de 9, 10 horas da manhã aí, então quer dizer, claro que entre muitas aspas, que é preciso dar uma organizada melhor no seu dia, porque veja só, para você dormir bem, para você ter um sono regular, você precisa fazer várias coisas durante o seu dia para você chegar no nível, né, de dormir um sono regular, dormir um sono tranquilo à noite. Não é você simplesmente desregular o seu dia, fazer várias coisas que não deveria ter feito durante o dia e de noite, como se fosse uma máquina, tira da tomada e ela desliga e apaga. Não. Para você chegar bem à noite e dormir regularmente, dormir de forma certa, dormir de forma tranquila e reparadora, você tem que executar vários comportamentos durante o seu dia. Então, isso é um ponto importantíssimo, que não é você chegar de noite e só dormir. Você tem que cuidar do seu sono, ou seja, você tem que mimar o seu sono como se fosse uma criança durante todo o seu dia, fazendo alguns comportamentos que cientificamente são comprovados. Eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, todo mundo já sabe disso, mas é bom ressaltar. Então, que você exerce e você faz vários comportamentos durante o seu dia para quando chegar à noite o seu corpo está totalmente apto para ter um sono tranquilo e ter um sono reparador. Mas aí muita gente vai falar para mim: ah, Tauan, que eu já falei isso no outro vídeo, ah, Tauan, mas eu durmo bem pra caramba, eu durmo bem demais, eu me acordo disposto e tudo mais. Então, tem uma revista especializada e muito renomada, que é a Sleep, que quer dizer sono, né? Dormir. Então, essa Sleep é uma revista que estuda só sobre o sono. Então, há um tempo atrás, quando começou a sair esse processo de máquinas que liam, né, o seu cérebro e as atividades do seu cérebro, começou a fazer essas primeiras pesquisas, que é uma pesquisa que é citada em todas as outras que fala sobre o sono. Essa é a citada, porque foi a primeira que começou a descobrir isso. Então, vê que interessante. As pessoas que diziam que estavam ótimas, que dormia bem, que dormiu muito bem, mas que ao longo do processo que a gente chama de ciclo circadiano, então, ao longo desse processo, as pessoas não cuidaram bem
do processo do ciclo do sono e achavam piamente que dormiam super bem e acordavam super bem. Mas quando os estudos foram ler, o cérebro da pessoa, viram que, em comparação àquelas pessoas que realmente passou por todo o processo, passou por todas as etapas corretas do ciclo do sono e chegou a dormir de uma forma regular e uma forma positiva, era totalmente diferente daquelas pessoas que achavam que tinham dormido muito bem e que acordavam e estavam se sentindo muito bem, mas quando ia fazer a varredura do cérebro daquela pessoa, via que tinha muita coisa diferente das pessoas que realmente dormiam de forma regular e tiveram sono reparador. Entenderam o que eu estou dizendo? Pegaram um grupo e fizeram essas pessoas ter o dia correto, dormir da forma correta, de uma forma saudável, e aquelas pessoas que estavam processando o dia e tendo comportamentos totalmente desregulares e ainda foram dormir tarde e acordaram cedo, e aí pensavam que estavam a todo vapor, só que o cérebro dela estava dizendo negativo. Você não está a todo vapor. Você acha que está a todo vapor, mas na verdade você não está. Então, esse estudo, que é citado em vários outros, ele mostra essa diferença. Então, resumindo tudo, eu quero dizer para vocês o seguinte, sendo bem franco e sendo bem direto, porque quando você não dorme de forma adequada, quer dizer que você fica mais burro. É exatamente isso. Você não dormir de forma adequada, a cada dia que passa você vai ficando mais burro. Era o que acontecia comigo. Porque lembra que eu falei lá do estudo que toda vez eu ficava, caramba, eu não acredito, e não sei o que, e eu não estou conseguindo entender, e eu não estou me dando muito bem aqui, eu não estou me dando muito bem ali, eu não estou prestando atenção, e isso está me prejudicando, eu não estou conseguindo absorver o conteúdo, e aí, ou seja, é uma cascata de coisas que acontece na vida de vocês. Então, e na minha vida também aconteceu por muito, muito tempo. Então, quando eu comecei a entender todo o processo do sono e a importância do sono, eu disse, caramba, eu preciso mudar isso rápido, eu preciso mudar isso muito, mas muito rápido. Inclusive até o comportamento e algumas coisas que acontecia aqui dentro da minha casa e com a minha filha, por exemplo, em relação à escola, eu mudei. Eu transferi ela para tarde, porque assim, existe um limiar de tempo adequado, falando só em tempo, não em qualidade do sono, em tempo. Existe um limiar que algumas faixas etárias precisam dormir, o sono, para que contribua para que o sono seja reparador. Por exemplo, nós, adultos, precisamos dormir entre 7 a 8 horas de sono, mais ou menos ali, para a gente poder passar por todo o ciclo do sono, todas as etapas do sono, fase 1, fase 2, fase 3, sobe ali para o sono REM, desce de novo, e a gente precisa repetir esse ciclo umas 3 ou 4 vezes. Então, para a gente passar por todo esse ciclo do sono, veja, eu estou falando de coisas diferentes. Existe o ciclo que você alimenta durante o seu dia para chegar a dormir de uma forma regular e de uma forma tranquila e de uma forma reparadora, e dentro desse sono, quando você já está dormindo, você também passa por fases do sono que é preciso para realmente você se achar e ser e ter um sono reparador. Então, uma criança ali, dependendo da sua faixa etária, você precisa dormir ali entre 12
12 horas, 10, 14 horas, dependendo da fase ali e da faixa etária que você está inserido. Então, me responde, o adolescente, a criança, né, que nesses últimos tempos aí tá dormindo tarde pra caramba, não troca a noite pelo dia, dia pela noite, imagina como vai ficar ao longo do tempo o seu cérebro e a sua saúde, que é o seu cérebro, o seu mental, que desencadeia todo o seu comportamento externamente, porque tudo vem da sua cabecinha. Então veja só, para você, é porque não dá para aprofundar de fato aqui, mas eu quero só trazer um panorama geral, porque o tempo já está passando, sobre a importância, e eu estou trazendo aqui mais argumentos para você cuidar e para você entender que essa etapa da sua saúde, que é o sono, você precisa olhar com muito mais carinho do que você já vem olhando ao longo desse tempo. Então veja que interessante, você, além de cuidar do seu sono durante o dia, dentro do seu sono, para ele ser totalmente reparador, você tem que passar por várias fases que é preciso para você ter um sono muito tranquilo. Beleza? Então, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas em outro vídeo eu vou falar sobre isso também, que eu não sou hipócrita, né, de dizer que eu durmo o tempo inteiro assim, que não sei o que você também precisa, mas você, e agora? E eu estudo, e eu faço isso, eu faço aquilo, e eu vou ficar burro, eu não vou entender, e não sei o que. Calma, que na próxima semana vou devagarinho, pausadamente, explicando a vocês, né? E lá no final desse assunto que é sobre saúde, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte do sono para vocês, beleza? Então vamos nessa, pessoal. Fica com essa mensagem aí durante a semana. Tô trazendo mais um argumento para você, para dizer que, caramba, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é um ponto-chave para a mudança da sua vida, para você dar um salto muito grande que você precisa, né? Se está nesse processo de mudança, que quer melhorar, que está nessa jornada de evolução. Então, para você realmente evoluir de verdade e galgar um cargo melhor, galgar uma vida melhor, você precisa cuidar dessa etapa, porque se você não cuidar dessa etapa, com toda certeza e argumentos científicos, baseado em fatos científicos nas maiores revistas aí que fala sobre o sono, Sleep, Nature, PNAS, todas essas revistas, elas comprovam por A mais B que se você não cuidar do seu sono, você não consegue fazer de forma correta e de forma produtiva nenhuma outra coisa que você pretende fazer. Então pensa nisso. Passa aí mais uma semana pensando nisso, e na semana que vem eu trago mais um pouquinho de argumento, e aí eu já vou tentar fechar esse assunto, porque se deixar eu vou falar sobre saúde, sobre sono, sobre isso por várias segunda-feiras, beleza? E a gente precisa avançar. Então vamos nessa aí. Um beijo para vocês.